Dando continuidade à nossa aula, conforme nós vimos antes, a conta movimento, ela representa o primeiro instrumento de descontrole das finanças públicas. Bom, então, no total, três instrumentos foram três as principais fontes de descontrole das contas públicas, sendo o primeiro desses instrumentos a conta movimento, o segundo destes instrumentos a liberdade do Banco Central para emitir títulos públicos, e o terceiro destes instrumentos, dessas fontes de descontrole das contas públicas, foi a superposição de áreas de competência. O primeiro desses instrumentos nós já vimos de forma detalhada. Vamos agora passar para a análise do segundo e do terceiro instrumento. O segundo instrumento, a liberdade de emissão de títulos do Banco Central, está associada ao fato de que o Banco Central, vejam aqui o que nós temos. Teoricamente, qual que é a função do Banco Central? Pergunto para vocês, nós temos aqui o nosso Banco Central. Qual que é a função desse nosso Banco Central? O nosso Banco Central ele deve funcionar como banco dos demais bancos. Então vejam, eu estou desenhando aqui os demais bancos, sendo que esses demais bancos, o Banco Central, na verdade, ele deve ser responsável por auxiliar destes demais bancos, funcionando como banco dos bancos, fornecendo empréstimo de último caso. Ou seja, quando os outros bancos apresentam alguma limitação, por exemplo, quando um outro banco precisa realizar um empréstimo, para quem que ele vai recorrer? Para o Banco Central. De forma semelhante, se outro banco precisar deixar o dinheiro em algum lugar, onde que ele vai deixar? Vai deixar no Banco Central. De forma análoga, se os demais bancos precisarem, digamos, quem que vai normatizar e orientar e acompanhar o que os demais bancos fazem? É o Banco Central. Claro, na prática, hoje em dia nós temos a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM fica mais relacionada ao mercado financeiro. Nós temos o Copom, que é composto pelos principais comissão. Tá, deixa eu ver aqui o que é Copom, nem eu lembro mais. Copom. Mas o que o Copom faz? É o Comitê de Política Monetária, exatamente. O Comitê de Política Monetária, ele é responsável por definir as diretrizes. As diretrizes que devem ser seguidas pelas demais instituições. Quem são os representantes do Copom? O presidente do Banco Central, o ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, ou seja, o Copom ele é constituído pelas principais autoridades políticas do país. De tal forma que é o Copom quem vai estabelecer as diretrizes que devem ser seguidas pelos bancos, que devem ser seguidas pelo sistema financeiro. E quem que vai ficar responsável por acompanhar e identificar se essas diretrizes, se a própria política monetária está sendo elaborada? É o Banco Central. O Banco Central ele acompanha o que os demais bancos estão fazendo e é ele que é responsável pela condução da política monetária. Então, o Banco Central, o Copom, ele define as diretrizes. O Banco Central, ele
é o responsável pela realização da política monetária. Pergunto, o Banco Central ele emite títulos, ele emite moeda? Não, meus caros, ele não pode emitir títulos nem moedas. O Tesouro Nacional é o responsável atualmente por emitir títulos, por emitir moedas, justamente para evitar, para ter um maior controle sobre as finanças públicas. Assim, veja o que nós temos. Algumas das funções do Banco Central: Banco do Governo, Banco dos Bancos, política monetária, realizada a política monetária. E claro, acompanhar, fiscalizar os bancos, o sistema financeiro de um modo mais geral. Essas são as principais funções do Banco Central. Pergunto, o Banco Central ele pode sair emitindo moeda? Ele pode, melhor dizendo, o nosso Banco Central ele pode realizar uma operação direta com a iniciativa privada? Ele pode, por exemplo, emprestar dinheiro para a iniciativa privada? Imagina o seguinte, nós temos aqui o nosso Banco Central, vamos imaginar que essa aqui representa uma empresa. O Banco Central ele pode vir aqui e emprestar dinheiro para essa empresa? O que vocês acham? Pode ou não pode? Não pode. Por quê? Porque se nós olharmos aqui nas funções do Banco Central, o que o Banco Central faz? Ele é responsável por normatizar e acompanhar o que os demais bancos estão fazendo. Ele é emprestador de recurso de última instância, ou seja, ele é responsável pela solvência, por garantir o funcionamento do sistema financeiro. Ele não pode fazer operações diretamente para uma empresa, diretamente para os cidadãos. Qual que é o problema? Neste período, o Banco Central, além dele realizar empréstimos através da conta movimento para o Banco do Brasil, ele também possuía funções de fomento. O Banco Central ele tinha linhas de créditos voltadas para o setor agrícola, voltadas para o comércio exterior e voltadas para o financiamento habitacional. Além de outros programas, como por exemplo consórcios, entre outros. Então veja, o que nós observamos? O Banco Central, ele simplesmente... Esse é um outro fator que contribuiu para o descontrole das finanças públicas. Por quê? Porque o Banco Central recorria à emissão de moeda, à emissão de títulos públicos, ao endividamento externo para realizar funções, realizar atividades de empréstimos. O que não... Sendo que essa não é uma função do Banco Central. Justamente por quê? Porque o Banco Central ele é responsável pela política monetária. Ou seja, o Copom vem e define as metas de política monetária. O Copom vai definir as metas de inflação, as metas de taxa de juros, cabendo ao Banco Central garantir o cumprimento dessas metas. Ou seja, em um sistema financeiro saudável, o Banco Central ele não define aleatoriamente, não define de acordo com suas prioridades o que vai fazer com a taxa de juros. Não, quem define é o Copom. O Banco Central ele fica responsável por garantir que essa política monetária seja realizada. No entanto, isso não implica dizer que o Banco Central ele tem liberdade para sair emitindo moeda. Por quê? Justamente porque isso gera inflação. O Banco Central ele até tem independência para conduzir a política monetária, mas essa política monetária ela deve ser conduzida de acordo com as diretrizes definidas pelo Copom.
Então, até 71, qual era o problema que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui a conta movimento, ou seja, o Banco do Brasil recorria ao Banco Central para buscar recursos. Ele tinha uma linha de crédito direta com o Banco Central, uma conta que possibilitava que ele sacasse recursos. Qual que era a restrição? O Banco Central ele tinha que prestar contas do que fazia. Todas as operações feitas pelo Banco Central, elas deveriam ser contabilizadas, ser informadas para a corregedoria, para o Orçamento Geral da União. Então vejam, o Banco Central ele tinha que prestar conta das suas operações. Caso o Banco Central realizasse emissão de moeda, realizasse compra de títulos públicos ou realizasse endividamento, ele teria que prestar contas dessas operações para o Orçamento Geral da União, de tal forma que, vejam aqui, o que nós temos aqui? O Congresso Nacional e o Orçamento Geral da União. Em outras palavras, o Poder Executivo tinha que prestar contas para o Orçamento Geral da União e para o Congresso Nacional, e o Banco Central ele também tinha que prestar contas. Até 71, o fato do Banco Central ter que prestar contas para o Orçamento Geral da União limitava, significava o quê? O Banco do Brasil ele recorria ao Banco Central via conta movimento para obtenção de recursos, mas ele ficava restringido pela necessidade do Banco Central declarar as informações, declarar as suas operações realizadas para o Orçamento Geral da União. De tal forma que essa necessidade de declaração, de sanção do Orçamento Geral da União no tocante às operações realizadas pelo Banco Central restringia, fazia com que o orçamento extraoficial não crescesse. Por quê? Porque se o Banco Central quisesse sair emitindo moeda feito maluco, ele não iria conseguir. O Orçamento Geral da União iria evitar que o Banco Central fizesse isso. O problema, conforme nós vimos, é que na prática o que houve? Ocorreu isso aqui. O orçamento extraoficial começou a crescer sem parar. E o que foi que viabilizou isso? A Lei Complementar número 12 de 1971. O que essa lei fez? Ela veio aqui e simplesmente disse que o Banco Central ele não precisava mais prestar contas para o Orçamento Geral da União. Vejam o que eu estou fazendo aqui. Eu estou desenhando um X justamente para representar isso. Ou seja, agora o Banco Central ele tem total liberdade para emitir moeda, para, digamos, emitir um título público conforme ele deseja. Por quê? Porque ele não precisa mais prestar conta para o Orçamento Geral da União. Ou seja, se ele quiser emitir mais moeda e utilizar essa moeda para emprestar recursos via conta movimento para o Banco do Brasil, ele tem total liberdade agora. E com isso, como que o Banco Central, através da Lei Complementar número 12, o Banco Central ele passou a ter liberdade para emitir títulos públicos, para emitir moeda e para se endividar, contribuindo para o descontrole das finanças públicas. O que o Banco Central fazia? Ele emitia títulos sob o pretexto de fazer política monetária, quando que na verdade o que ele estava fazendo? Ele estava utilizando esses recursos para girar a dívida e também para emprestar recursos, para destinar recursos para programas de fomento, para, digamos, aprovar, disponibilizar recursos
e uma emenda de um deputado, e assim vai. Em outras palavras, o que nós temos aqui? Tanto o Banco do Brasil quanto o Banco Central, eles passaram a desfrutar de toda a liberdade possível e imaginável, podendo expandir as suas operações de crédito e de empréstimo para o governo, de tal forma que o orçamento, as despesas extraoficiais, extra-orçamentárias explodiram. Ou seja, isso criou o elemento, foi o elemento que faltava para propiciar o descontrole das contas públicas. Consequência, o Orçamento Geral da União ficou completamente desacreditado. Por quê? Porque todo mundo sabia que aquelas contas bonitinhas que eram aprovadas pelo Congresso Nacional, que o governo afirmava ser dos seus gastos reais, na verdade não representavam nem sequer a metade dos gastos do governo. Consequência, aumento considerável no nível de endividamento público. O endividamento público, meus caros, simplesmente disparou. Então, qual que é o terceiro fator que contribuiu para o descontrole das contas públicas? Nós já vimos dois: conta-movimento e liberdade de emissão de títulos decorrente da Lei Complementar número 12. O terceiro fator é superposição de áreas de competência, a multiplicidade orçamentária. Por quê? Porque existiam 4 orçamentos. Existia o Orçamento Geral da União, conforme nós vimos, é o orçamento oficial aprovado pelo Congresso Nacional. Existia o Orçamento Monetário, ou seja, este orçamento possuído pelo Banco Central. Aqui é o orçamento próprio do Banco Central, que não é mais declarado ao Orçamento Geral da União desde a aprovação da Lei Complementar número 12. E existe também o orçamento das estatais e a dívida pública. Ou seja, a dívida pública, o Banco Central, conforme nós vimos, passou a ter liberdade para gerenciar a dívida pública, de tal forma que a dívida pública ela não é mais declarada, não é mais um componente do Orçamento Geral da União. E também nós temos as despesas das estatais que não eram contabilizadas. Qual que é o problema que nós temos aqui? Esses orçamentos eles são realizados de forma completamente distinta um do outro. Não existe um diálogo, não existe uma padronização, não existe um acompanhamento. Se o presidente do Brasil chegasse num dia e quisesse saber tudo que o governo federal estivesse gastando, ele não conseguiria. Por quê? Justamente por causa dessa multiplicidade orçamentária. O Banco do Brasil, por exemplo, tinha um sistema próprio de contas, de tal forma que as contas, os gastos, as operações de crédito realizadas pelo Banco do Brasil não eram declaradas à União. Mais do que isso, a metodologia utilizada na mensuração dessas contas era diferente da metodologia utilizada, por exemplo, no Orçamento Geral da União. Aqui nós temos uma metodologia, aqui nós temos outra metodologia, de tal forma que essas metodologias elas não são compatíveis. Vou representar aqui por um sinal de interrogação. Então vejam, cada um desses orçamentos eles são levantados através de métodos diferentes para períodos específicos, de tal forma que não é possível se fazer uma comparação entre esses orçamentos. Em muitos casos, essas contas elas nem são levantadas. Por exemplo, até 78,
até a realização do chamado censo das estatais, o governo federal não sabia nem sequer quantas empresas estatais existiam. Vejam que absurdo! O próprio governo federal não sabia quantas empresas estatais ele possuía. Imagine realizado o acompanhamento das contas dessas empresas. Ou seja, é da legítima casa da mãe Joana. Cada um fazia o que queria, cada ente, cada autarquia do governo federal fazia o que queria, não prestava contas para ninguém, de tal forma que não existia um sistema harmonizado, um sistema consolidado e padronizado que permitisse o acompanhamento dos gastos do governo federal. Consequência disso não poderia ser outra a não ser o país trilhado um caminho em direção à completa desestruturação das finanças públicas. Ou seja, nós chegamos no final da década de 1970 numa situação de completo descontrole fiscal. Justamente por causa da conta movimento, justamente pela liberdade que o Banco Central tinha para girar a dívida do governo e fazer política monetária, emitir títulos públicos, etc. E justamente por causa dessa multiplicidade de orçamentos e por causa dessa falta de padronização, harmonização nas contas públicas. Por quê? Porque, por exemplo, se o Banco Central ele quisesse expandir a oferta de crédito, ele não precisaria prestar contas para ninguém. Se o Banco do Brasil decidisse fazer uma determinada política, ele também não precisaria prestar conta para ninguém. Se uma empresa estatal, digamos a Petrobras, desejasse aumentar seus investimentos, ela não precisaria prestar conta para ninguém. Ou seja, o que nós temos aqui? O setor público constituído por diferentes empresas, sendo que cada empresa faz o que quer, da forma que quer, sem prestar contas para ninguém. Cada um desses agentes que compõem o governo federal, eles conduzem as suas políticas através de decisões próprias, definem o que vão fazer, não prestam contas para ninguém sobre o que estão fazendo, de tal forma que predomina a completa desinformação sobre a situação das contas públicas. Pior ainda, se não tem controle, significa o quê? Que na prática esses agentes estão utilizando os instrumentos que eles têm à sua disposição para fornecer crédito, para realizar investimentos, expandindo, se endividando cada vez mais, fazendo com que o país caminhe para uma situação de insustentabilidade nas contas públicas. Nós chegamos na década de 1980 numa situação de completo descontrole das finanças públicas, de completa insustentabilidade, de tal forma que o Brasil ele teve que decretar o default de sua dívida pública, ou seja, ele teve que renegociar a sua dívida pública com o FMI. Resultado, o FMI ele vem para o Brasil e fica surpreso. Ele já imaginava que a situação era ruim, mas quando ele chegou aqui, ele percebeu que a situação era muito mais grave do que ele imaginava. Por quê? Justamente por causa dessa maluquice que era o sistema fiscal brasileiro, pela falta de métricas de acompanhamento, falta de padronização, multiplicidade de orçamentos, em outras palavras, pelo fato do Brasil até então as contas públicas do Brasil,
melhor dizendo, o governo federal sendo uma verdadeira mãe Joana, a verdadeira casa da mãe Joana, no qual todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo faz o que quer ao mesmo tempo, sem prestar contas a ninguém. Ou seja, o presidente do país aqui no centro, se cada agente está fazendo o que deseja, o presidente do país não vai fazer a mínima ideia do que está ocorrendo. O que ele faz é conversar com as suas autarquias, tentar direcionar, realizar algumas políticas públicas, mas na prática, como cada ente tem independência para fazer o que deseja, o presidente ele não consegue ter um acompanhamento e não existem métricas de acompanhamento. Mais do que isso, então veja o que nós temos. O presidente, o governo, a Receita Federal, o fisco, não tem um acompanhamento da situação fiscal, não consegue saber, por exemplo, se o presidente do Brasil, na metade do ano, quisesse saber o quanto que já foi gasto pelo governo federal, se quisesse saber se o governo havia gasto mais do que arrecadou, se ele estava com déficit ou de superávit, ele simplesmente não iria conseguir saber. Justamente devido a essa falta de métricas de acompanhamento, falta de padronização, pelo fato de termos uma multiplicidade de orçamentos com diferentes agentes tomando decisões de forma independente, sem seguir um conjunto de regras previamente acordadas sobre quais os investimentos, os gastos que deveriam ser feitos no período corrente. E mais do que isso, faltavam mecanismos. Se o presidente do país, o gestor fiscal, quisesse apertar um botão, digamos, metade do ano, o governo percebesse que primeiro que ele não conseguia perceber, mas vamos fazer um esforço, imaginar que o governo, na metade do ano, ele decidisse reduzir o seu gasto para conseguir fechar o ano no azul. Na prática, o que se observa? O botão, o mecanismo, o instrumento responsável por possibilitar essa ação, ele simplesmente não existia. Não existia um botão que pudesse ser apertado. Não existia um mecanismo que pudesse ser utilizado para controlar as contas públicas. Por quê? Justamente devido a essa liberdade das diferentes autarquias, das diferentes estatais, do Banco do Brasil, do Banco Central, entre outros entes, para fazer o que quisesse, do modo que quisesse. Bom, a aula de hoje seria isso. Eu fico à disposição para responder perguntas.